Você sabe utilizar a função indireto para estar retornando imagens? Se não sabe, na aula de hoje vou estar lhe ensinando a utilizar a função indireto do Excel para estar buscando imagens dos seus vendedores de acordo com o nome selecionado. E se eu lhe ensinar a utilizar esse recurso também no VBA? Então, se você não sabe utilizar a função indireto no VBA, eu vou estar lhe ensinando na aula de hoje a estar retornando imagens através de uma caixa de combinação do Excel e uma combo box, uma caixa suspensa no VBA. Então, se você não sabe nada de VBA, essa aula é feita para você. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos entender como é que vai funcionar o arquivo da aula de hoje. Eu tenho aqui duas planilhas, a planilha 1 e a planilha 2. Na minha planilha 2, se você observar, eu tenho uma coluna com fotos, eu tenho uma outra coluna onde tem o nome dos vendedores. Então aqui eu tenho apenas 4 vendedores para esse exemplo didático. Então o que eu estarei fazendo? Vou voltar aqui à minha planilha 1. Aqui eu estarei utilizando uma caixa de combinação para que eu possa estar selecionando o nome de um vendedor e conforme eu seleciono esse vendedor, eu retorno a imagem dele que virá aqui dessa base de dados. Então como é que a gente faz isso? Observe que eu estou aqui na guia formas, eu vou vir aqui na guia desenvolvedor, vou clicar no inserir. Observe que eu vou estar trabalhando com esse objeto, a caixa de combinação. Eu vou clicar sobre ela. Vou contornar aqui ao nosso arquivo. Vou clicar sobre esse objeto, vou na opção formatar controle. Ele tem aqui 3 propriedades e vamos entender como é que funciona cada uma dessas propriedades. O intervalo de entrada será os valores que serão exibidos nessa caixa de combinação. O vínculo da célula será a célula que eu estarei vinculando o valor aqui do item selecionado. O que isso quer dizer? Quando eu selecionar algum nome nessa caixa de combinação, o valor desse item será reproduzido em uma célula auxiliar. Linhas suspensas. Aqui são a quantidade de itens que eu quero que apareça dentro desse objeto, sem precisar da barra de rolagem. Então vamos agora à prática, que vai ficar muito mais fácil o seu entendimento. Observe como é super fácil de utilizar. Vou clicar nessa setinha, eu vou selecionar aqui esses nomes, porque serão os nomes que serão exibidos na minha caixa de combinação. Então, eu peguei aqui de B1 a B4. Vou clicar nessa setinha. Vínculo da célula, vou clicar nessa setinha. Eu posso clicar em qualquer uma dessas células do Excel. Vou clicar, por exemplo, aqui na minha célula C6. E agora, em linhas suspensas, como eu só tenho 4 itens, vou colocar aqui o valor 4. E vou dar aqui um OK. Então, observe, na minha célula C6, nesse momento está vazia. Então, ao clicar aqui em algum item, vou selecionar, por exemplo, o Juan, retornou o valor 4. Ah, Gleitz, por que retornou o valor 4? Se você contar, 1, 2, 3, 4. Se eu selecionar o Ricardo, retornou o valor 2. Se eu selecionar o Gleitz, retornou o valor 1. Entendeu a lógica? Eu vou precisar desse valor para quê? Para que eu possa identificar qual é a imagem que eu quero estar retornando. Se é a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3 ou a imagem 4. Entendeu a lógica? Então, vamos lá. Vou utilizar aqui a função igual, indireto. Observe que a função indireto pede apenas 2 parâmetros, sendo que o segundo parâmetro ele não é obrigatório. Texto, underline, ref e A1. Algo bem interessante da função indireto é que esse primeiro parâmetro eu tenho que passar ele no formato de texto. Então, vamos tentar entender aqui como é que vai funcionar. Eu vou aqui na minha coluna, a qual contém as fotos. Vou selecionar a coluna A. Observe que ao clicar aqui no cabeçalho A, na nossa fórmula, retornou A, 2 pontos A. Como eu não preciso passar aqui de A, 2 pontos a na função direto, eu vou apagar esse A e esses 2 pontos e vou colocar isso daqui entre aspas duplas. Então, dessa forma, eu consigo transformar esse parâmetro em texto.
Então, observe, ó. Vou colocar aqui, ó, entre aspas duplas, e vou apagar esses dois pontos e esse A. Então, dessa forma, eu estou transformando esse texto em referência e estarei concatenando, muita atenção aqui, ó, vou estar concatenando com aquela célula a qual está recebendo o valor da minha listagem, ó, a célula C6. Ó. Eu vou travar aqui a mesma, só para não perder essa referência, então vou pressionar aqui o F4 e vou dar aqui um Enter. Observe que retornou o valor 0, ou seja, a nossa fórmula foi reconhecida. O que eu faço agora? Eu vou selecionar a fórmula, vou dar aqui um Ctrl X, recortei a nossa fórmula. Eu utilizei aqui uma célula apenas para lhe mostrar os parâmetros da função indireta. O que eu estarei fazendo com essa fórmula que eu recortei? Eu vou vir aqui na guia Fórmulas, Gerenciador de Nomes. E aqui a gente vai criar basicamente um intervalo nomeado. Ó. Vou clicar aqui em Novo. Observe que em nome, eu vou passar um nome a esse intervalo. Então, o nome que eu estarei dando aqui a ele, vou chamar, por exemplo, ó, de vendedor. No parâmetro, refere-se, eu vou estar colando aqui a nossa fórmula que acabamos de fazer aqui em uma célula auxiliar. Então, vou apagar isso daqui e vou colar a nossa fórmula. Observe como é que ficou a mesma. Deixa eu dar aqui um zoom. Observe aí como ficou a nossa fórmula. O meu trabalho agora será apenas dar aqui um OK. Ó. E eu posso estar fechando aqui esse gerenciador de nomes. Ó. O que estarei fazendo agora? Para que eu possa estar exibindo a imagem, eu vou vir aqui na guia Inserir, vou clicar aqui em Imagens. Observe que eu vou ver aqui esse dispositivo, ou seja, eu vou acessar aqui uma imagem na minha máquina e eu vou utilizar aqui essa imagem. Ó. Vou clicar aqui no Inserir, pode ser qualquer imagem. Ó. Então, vou só diminuir aqui a mesma. E o que eu estarei fazendo? Ó, com ela selecionada, eu vou vir aqui ó, na barra de fórmulas e vou digitar o nosso intervalo nomeado, ó, igual ao vendedor. Vou dar aqui um Enter. Observe que ele já reproduziu a nossa imagem. Ó. Se você observar ó, aqui na nossa imagem, ó, ficou alguns espaços ó, a mais. E aí é bem simples de resolver isso. Ó. Para resolver isso, seleciono aqui a imagem, em formato de imagem. Eu vou clicar aqui no cortar. E aí eu posso cortar o excedente. Ó. Observe, ó. Se eu selecionar aqui ó, o Ricardo, ó, retornou o Ricardo. Se eu selecionar a Laura, retornou a Laura. E se eu selecionar o Juan, retornou o Juan. Então agora, como é que eu utilizo esse mesmo recurso no VBA? Então observe, ó. Eu vou clicar aqui no Inserir. Eu vou utilizar primeiramente uma forma para estar atribuindo a essa forma a nossa macro. Então vou clicar aqui em formas. Eu posso escolher qualquer uma dessas. Vou clicar, por exemplo, ó, nesse cantos arredondados. Vou contornar aqui o nosso arquivo. Ó. Vou clicar com o botão direito sobre ele. Vou vir na opção Atribuir Macro e vou clicar em Novo. Ó. Então, eu vou utilizar aqui uma outra célula auxiliar. Por exemplo, eu quero retornar o valor para a minha célula D6. Ó. Então, se eu informar aqui, ó, Range, no caso é o intervalo, vou passar aqui a célula D6, a célula que eu quero estar retornando o valor para ela. E formo meus cells. E eu estarei querendo retornar o quê? Como é que eu faço aqui a mesma fórmula indireto no VBA? Então, se eu vim aqui, ó, digitar Application, que é o aplicação, o Excel, ponto, Worksheet Function. Ou seja, eu estou aqui acessando as funções das nossas sheets. Ponto. E se eu digitar aqui, ó, a função indireta, ó, observe que o Excel não a reconhece. Algo bem interessante, vou apagar isso aqui. Se eu digitar aqui, ó, indirect, eu dei uma pesquisada aí, ó, indirect, essa função indirect, ela até é reconhecida pelo VBA, mas se eu utilizar um outro recurso sem ser o Worksheet Function, se por acaso eu apagar tudo isso daqui, ó, e está ó, indirect, se eu não me engano é dessa forma que escreve essa fórmula aqui no VBA, também não é a reconhecida. Por que eu estou fazendo tudo isso? Eu andei dando uma pesquisada aqui pelo Google e vi alguns comentários referentes à função indireta do VBA, que ela não existe. Olhando a documentação da Microsoft, realmente eu não encontrei a utilização da função indireto no VBA. Só que aí eu, bem curioso, eu resolvi gravar uma macro para ver como é que o VBA a reconhece. Então, rapidamente, o nosso foco é sempre ensinar o passo a passo. Então, rapidamente vamos ver a gravação dessa macro no VBA. Então, observe, ó. Se eu quiser aqui gravar a macro, eu vou vir aqui na guia Desenvolvedor, vou clicar em gravar macro e vou dar aqui um OK. Ou seja,
está criado a macro 1. Tudo que eu fizer agora está sendo gravado pelo Excel. Então, se eu criar novamente a função indireto, ó, igual a função indireto, vou selecionar a coluna que eu queira, vou apagar esses dois pontos da letra A, vou formar aqui entre aspas duplas, vou estar concatenando com a nossa célula auxiliar, que no caso será essa célula. Eu vou estar travando aqui essa célula, pressionando a tecla F4 e posso dar aqui um Enter. Observe que retornou a nossa forma. Vou parar a gravação da macro. Se eu quiser exibir essa gravação, ó, eu posso clicar aqui no inserir. Posso clicar aqui, por exemplo, no botão e vou contornar aqui o nosso arquivo. Ó. Ao fazer isso, o VBA já vai me sugerir as duas macros que eu tenho criadas. Ó. Vou selecionar a macro 1 e vou dar aqui um OK. Se eu apagar esse valor, ao clicar no botão, retornou o valor. Ou seja, ó, trouxe a função indireta. Ó. Novamente, ó, vou apagar. Ao clicar no botão, retornou a função indireta. Se eu quiser saber como é que o Excel interpretou isso lá no VBA, observa. Vou clicar sobre esse botão, botão direito. Vou na opção Atribuir Macro e vou clicar em Editar. Então, observa. Ó, no mesmo módulo da nossa forma, ó, foi criado a macro 1. E como é que a função indireta, ó, ela é reescrita, ó, indirect. Então, me baseando por isso, eu tentei reproduzir essa função indirect, eu mesmo digitando, sem utilizar o gravador, mas mesmo assim, a não foi reconhecida. Então, se você sabe utilizar a função indireta no VBA, se eu estiver falando alguma bobagem, se realmente ela existe, aí na documentação eu não encontrei, utilizei o campo comentários para aprender com você a utilizar a função indireta. Então, vamos reproduzir essa mesma funcionalidade que eu utilizei aqui no Excel com algo similar à função indireta no VBA. Então, tudo isso que eu fiz foi apenas para lhe mostrar que eu não encontrei algo a respeito da função indireta no VBA. Então, vamos utilizar agora algo muito similar. O que estarei fazendo? Ó, aqui na guia desenvolvedor, vou clicar no inserir, vou utilizar aqui nos controles ativos, ó, eu vou selecionar esse objeto, ó, a caixa de combinação, vou clicar sobre ela e vou contornar aqui o nosso arquivo. Então, aqui eu tenho a nossa combo box. Ó. Então, vou clicar com o botão direito sobre ela, vou na opção Propriedades. Ó. Eu já lhe adianto que essa combo box ela não tem uma propriedade que tem lá na combo box do formulário, que é a propriedade row source, onde eu posso passar aqui o intervalo. Ela não tem nessa nomenclatura, mas ela tem uma propriedade que vai permitir que eu utilize o mesmo recurso. Ó. Então, observe, ó, ao fazermos isso, ó, já está selecionado aqui ó, a propriedade que eu vou estar trabalhando. Ó, list fill range, ou seja, o range é o intervalo e list é a listagem. Então, o que eu estarei passando para ela? Ó? Aqui, ó, nessa célula do lado, vamos chamar nesse campo, na realidade, o que eu estarei passando? Eu vou passar a referência dessa planilha 2. Ó. Então, muita atenção aqui. Ó. Planilha 2, para que eu possa falar para o Excel que eu estou me orientando a uma planilha, eu tenho que colocar aqui a exclamação e agora eu vou passar o intervalo que tem os dados. Então, eu vou informar aqui ó, de B1, 2 pontos, a B4. Ó. Então, observe como é que ficou aqui a nossa escrita. Ó. Então, dessa forma, eu estou aqui passando a referência a qual eu estou querendo listar na minha caixa de listagem, a nossa combo box. Ó. Eu estou pegando a planilha 2 de B1 a B4. Ó. Então, vamos ver o que acontece. Ó. Vou sair aqui das propriedades. Nesse momento, eu não consigo fazer nada. Eu vou ter que vir aqui no modo design. Vou clicar sobre ele para que ele saia do modo design e agora eu possa utilizar. Ó. Então, vou clicar nessa setinha e agora eu tenho aqui os valores. Ó. Se por acaso eu quiser aqui fazer alguma alteração, eu vou clicar novamente no modo design para que eu possa vir agora para a edição do objeto. Entendeu a lógica? Então, eu vou clicar novamente no modo design para que eu possa agora selecionar algum valor. O Edson, o Ricardo, a Laura e o Juan. Observe que quando eu faço isso, nenhuma célula aqui recebe o valor da listagem. O que eu estarei fazendo agora? Muita atenção aqui. Ó. Então, eu vou novamente aqui na guia desenvolvedor, no inserir, e vou utilizar aqui esse objeto. Ó. Vejamos o nosso controle imagem. Deixa eu localizá-lo. Então, vou clicar aqui ó, nesse objeto, ó, do lado da letra A. Eu vou clicar nesse objeto. Vou contornar aqui o nosso arquivo. Ó. Então, observe. Ó. Com ele selecionado, eu vou manter aqui o nome imagem 1. Já a minha combo box está com o nome combo box 1. Então, combo box 1. E o objeto imagem está com o nome imagem 1. Eu posso estar renomeando. Então, o que eu estarei fazendo? Ó?
Vou clicar aqui em modo design. Ao selecionar agora o nome, por enquanto nada acontece com esse objeto. Mas como é que eu faço para estar acessando aí os eventos desses objetos? Vou aqui na planilha 1, que é onde está inserido esses dois objetos. Vou clicar com o botão direito e vou na opção exibir código. Então nessa opção, observe, vou selecionar aqui de geral para Combo Box 1, que é o objeto que eu estarei trabalhando. Eu estou dentro do evento Change. Conforme eu vou digitando, ele já vai disparando o evento. Primeiro, vou estar informando o objeto planilha 1, que é o objeto onde foi inserido aquela caixa de listagem, a nossa Combo Box, e também o controle imagem. E agora eu vou estar informando o controle imagem, que está com o nome padrão imagem 1. E qual é a propriedade que eu utilizo desse objeto para estar exibindo imagens? A propriedade Pictory. Então deixa eu apagar aqui. .pictory. E agora, o que eu faço? Como é que eu carrego uma imagem para essa pictory desse objeto? Eu utilizo o load, ou seja, o carregamento do que? De pictory. Qual a imagem será carregada? Abro parênteses, ele vai me pedir aqui o file name. O que é file name? É o caminho da imagem. Então, as imagens que eu estarei utilizando estão dentro de uma pasta e esse arquivo que eu estou executando está dentro da mesma pasta. Então, sabendo disso, como é que eu capturo o caminho desse arquivo atualmente? Eu utilizo o thisworkbook, ou seja, este livro. Como é que eu capturo o caminho onde está salvo este livro? .pat. Então, o pat captura o endereçamento desse arquivo. E para que eu possa entrar, ou seja, para que eu possa acessar a pasta que está salvo esse arquivo, eu vou concatenar, entre aspas duplas, com essa barra. Então, dessa forma, eu consigo acessar tudo que estiver dentro dessa pasta. E vou concatenar com o quê? Vou informar aqui, o planilha 1.combobox1, que é o nome da minha Combo Box. E vou utilizar a propriedade text para que eu possa estar capturando o texto selecionado. E vou estar concatenando com a extensão que foi salvo a imagem. As minhas imagens estão todas em um único formato, no ponto JPG. Fecho aspas duplas e fecho aqui o meu load pictory. Então, entenda aqui a minha lógica. Pictory do imagem 1. Como é que eu carrego a pictory para o imagem 1? Através do load pictory, que está capturando todo esse caminho. Então, deixa eu lhe mostrar a pasta atualmente que está salvo os arquivos. Se você observar, as minhas imagens estão renomeadas com aqueles nomes que eu estarei selecionando na minha caixa de listagem. Gledson, Laura, Lena, Juan e Carlos. Então, nem todas as imagens, eu coloquei lá no exemplo, mas todas as imagens que eu estarei utilizando estão renomeadas. Então, entenda primeiro esse segredinho. As imagens têm que estar renomeadas. Então, voltando lá ao nosso arquivo, eu vou clicar nesse símbolo do Excel e observe agora a mágica. Vou selecionar aqui o Gledson, retornou a imagem do Gledson. Se eu selecionar aqui o Ricardo, retornou a imagem do Ricardo. Gledson, por que a imagem está cortada? Vamos resolver isso. Modo design, vou clicar sobre esse objeto, vou aqui através, eu posso clicar aqui em propriedades, como eu posso clicar com o botão direito sobre o objeto. Então eu vou aqui em propriedades, vamos aqui na propriedade que vai permitir que eu possa estar corrigindo esse probleminha. Na propriedade Pixel Size Mode, eu estou aqui no modo Pixel Size Mode Clip, e aqui eu tenho uma caixinha que eu posso estar mudando o valor. Eu vou mudar para o valor Street, Mode Street, ou seja, vai se redimensionar conforme o objeto. Então, novamente, vou selecionar aqui um outro valor. Então, primeiro eu tenho que sair no modo Design, vou selecionar aqui o Juan, e observe, agora sim, a imagem já aparece aí toda moldada. Então, agora conseguimos aí o mesmo efeito, utilizando a função indireto e utilizando aqui o VBA. Então, eu posso selecionar aqui uma pessoa, observe, através dessa caixa de combinação, como eu posso selecionar aqui através da nossa caixa de Combo Box. Muito interessante. Eu espero que você possa ter gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa o seu gostei. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva agora, clicando nesse botãozinho vermelho e se junte aos mais de 29.008 pessoas que têm aprendido Excel de forma gratuita com o nosso canal. E lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Eu faço um convite a você que tem aprendido conosco Excel de forma gratuita.
se inscreva no canal Excel com William Oliveira, clicando nesse botãozinho vermelho. Se inscreva, em breve eu e o William estaremos fazendo lives e você que é inscrito em ambos os canais vai estar podendo nos assistir aulas gratuitas e completas aqui no YouTube. Então se inscreva no canal Excel com William Oliveira e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.